que eu te aconselho é você não pensar em muitos eventos diferentes na hora de montar o pacote. Na hora de montar o seu pacote, você pensa num só evento. Então, por exemplo... Olá, olá! Seja bem-vindo a mais uma Descunsplicando. Eu sou Robson Kunz, fotógrafo de casamentos, eventos e ensaios, e tô aqui hoje para ajudar a descunspicar o que anda complicado aí na sua fotografia. É só você entrar ao vivo no meu Instagram, solicitar participação, eu te aceito e a gente juntos descunspica o que anda complicado para você. Então, bota de preferência um fone de ouvido, fica tranquilo e vamos pro melhor do Descunsplicando. A minha maior dúvida é em relação a montar pacotes para eventos pequenos, que é o que eu faço no momento. Aniversários, e esse tipo de coisa. Primeira coisa, Matheus, que eu te aconselho é você não pensar em muitos eventos diferentes na hora de montar o pacote. Na hora de montar o seu pacote, você pensa num só evento. Então, por exemplo, aniversário infantil. Você faz bastante isso? Sim, na verdade é o que eu tenho feito, é Tá bom. mais foco no infantil. Então vamos começar com o aniversário infantil. Hoje, se eu quisesse te contratar para um aniversário infantil, vamos lá, Matheus, quero te contratar. Gostei do teu trabalho, quero te contratar para um aniversário infantil. Como é que funciona o teu trabalho? Me passa um orçamento. O que é que você faria? Se fosse para eu passar um orçamento, Isso, eu estou te perguntando como cliente, só para mim entender o que você fala, para eu tentar entender em que nível. Porque, ó, para pensar. Quando você diz, eu não sei como fazer, tem vários níveis de não saber fazer, né? Eu quero tentar entender em qual desses momentos você está e te fazer subir mais um degrau na fotografia. Então, vamos lá, me diz aí. quando alguém entra em contato comigo para fazer algum orçamento em relação ao aniversário, eu faço as perguntas como data, local, quantidade de pessoas, duração do evento e isso, data, local, horário de início, quantidade de pessoas e duração do evento. Tá bom, Aí eu me baseio... eu vou te dizer, é no dia tal, sei lá, 50 pessoas, duração padrão ali, eu não sei qual é o padrão de duração de um aniversário infantil? 4 horas? 4 horas. Então tá, 4 horas. Perfeito, é isso aí, esse aí. Te respondi de volta. E aí? Eu quero saber valores. Tá. Então, 50 pessoas, 4 horas, certo. Eu fecho... O último orçamento que eu fiz, foi mais ou menos parecido nesse perfil que você me apresentou. Eu fiz ele R$ 450, com 10 fotos impressas e todas as fotos entregues digitalmente. Todas as fotos tratadas também. Tá, claro. Perfeito. Todas quantas? Tá aí uma coisa que eu não estipulei. Então vamos lá, ó. Pega papel e caneta na mão e vamos anotar. Primeira coisa, nunca diga todas as fotos entregues. Por quê? O que é todas para você? Ó, deixa eu imaginar. Você me apresentou. Então, na minha cabeça, então eu vou receber umas o quê? Umas 500 fotos? É isso? Quantas fotos tu costuma entregar? Baseado nessa quantidade de convidados, por exemplo, seria em torno de 150 fotos. Entendi. Ó, olha como nós temos já uma distorção. Na cabeça de você, fotógrafo, todas é 150. Na cabeça Robson, cliente, é 500. Então já temos um problema. Você está entendendo? Que vai que eu te contrato, você me entrega 150 fotos, eu falo, pô, mas você não disse que era todas? Eu disse, mas Robson, eu te entreguei todas. Não, você clicou muito mais. Eu quero todas. E aí começa aquele, assim, um probleminha, uma faísca, um incômodo entre cliente e fotógrafo que, na verdade, a gente não precisa ter. Então, assim, te aconselho, Matheus, a dizer assim, ó, vou te entregar uma média de 150 fotos. Uma média D significa o quê? 130, 140, 160, 170. Ó, entre nós aqui, uma média D sempre eu falo assim, ó, se eu estivesse entregando 150, eu sempre entrego 160 ou 170. Então, sempre que eu falei uma média D, eu sempre entrego mais. Por quê? Certo. Porque eu quero sempre surpreender o meu cliente. Então, jogue um número para que seja, assim,
bom, mas que depois você consiga entregar um pouco mais. Beleza? Certo. Tá. Então, Uhum. primeiro detalhe anotado aí. Vamos lá. Segundo, me conta aqui, Matheus, por que que um aniversário infantil de 50 convidados e um de 100 convidados muda o preço para você? É pela quantidade de pessoas e provavelmente a quantidade de fotos que eu vou ter que registrar. Porque são mais pessoas, geralmente a mãe, o pai, no caso do aniversário infantil, quer que tire foto com todos os convidados e Uhum. tudo mais. Então, geralmente, isso influencia. Tá. Tá, vamos lá. Beleza. Você me explicou por quê. Agora vamos parar para pensar. Será que isso realmente faz tanta diferença? Ó, se eu, Robson, te falasse agora, eu sou cliente, tá? Ó, meu aniversário infantil vai ter 100 pessoas, 150 pessoas, pra gente ter bastante diferença. Quanto valor dá? Qual o valor que custa? Mesma história de antes, só que ao invés de 50, agora 150. Quanto é que você faria essa diferença? Só para mim entender. Tá, são 150 pessoas, 150. certo. Eu tinha feito um valor de 450, né? Robson, eu acho que para você, 150 pessoas, numa duração de 4 horas, R$ 550. Entendi. Pensando assim agora. Tá. Beleza, tudo bem. Ó, vamos lá. Anota a segunda. Tá. Seguinte. Pensando assim agora, vírgula, para você, isso abre na cabeça do cliente, isso é a opinião do Kunz, tá? Na minha opinião, não é a única do mundo, mas na minha opinião, abre a cabeça do cliente assim, ó. Para mim, pensando assim, abre um loop na cabeça, dizendo assim, eu posso pedir desconto. Porque isso não é padrão. Ele está criando em cima do meu aniversário. Aí eu vou dizer assim, mas então, eu acho que não vai dar 150 não, Matheus. Eu acho que assim, até vou convidar 150, mas eu acho que tem uns que não vêm. Eu acho que vai dar uns 100. O que tu acha? Dá para fazer por 500? Aí você vai fazer o quê? É. Ah, então tá, Robson, para você eu vou fazer. Ou seja, olha como o cliente está pedindo desconto porque você falou e abriu uma oportunidade dele te pedir desconto. Eu sei que isso é jogo inconsciente, é inconsciente trabalhando com o inconsciente. Então, assim, Matheus, na minha opinião, se fosse você, eu criaria um pacote e não trabalharia em cima de número de pessoas, e sim em número de fotos ou horas de trabalho. Então eu teria um pacote com um nome legal, um nome diferente, um nome que combine com você, e teria a opção de entrada, então, que seria uma cobertura de um aniversário infantil eu vou chutar, tá? Só vou inventar, de 2 horas, entregando uma média de 100 fotos, tá? Esse aqui. Ele parte de R$ 400. Eu tô inventando, gente, né? Agora, eu tenho um pacote com um nome mais legal, que é um pouco melhor. Aí, nesse pacote, é uma cobertura para 4 horas, com uma média de 200 fotos. Entregues, uma média de 200 fotos. Tá? Cada um desses pacotes você vai ter. O primeiro, você não vai ter nada entregue físico, não vai ter nenhuma foto entregue. O segundo, você pode ter algumas fotos entregue. O terceiro é o seguinte, então, uma cobertura vai ser uma cobertura com uma média de 6 horas, com uma média de, sei lá, eu não lembro quantos números eu falei antes, mas com 300 fotos, e você recebe um álbum tal, ou você recebe tantas fotos impressas. Então, o que eu estou tentando te dizer? Eu criaria um pacote bem simples, que é só a cobertura do ensaio e o número de fotos entregue. E talvez o número de horas trabalhadas. O outro pacote um pouquinho melhor, eu aumentaria o número de horas trabalhadas, aumentaria o número de fotos entregues. E talvez daria alguma coisa, 10 fotos impressas, como você sugeriu. O outro pacote maior, eu faria o quê? Eu faria um pouquinho mais de horas, não muito, bem pouquinho a mais de horas, porque a hora acho que talvez não, senão não contratem esse, com mais fotos e com mais fotos entregues também, ou um álbum, ou fotos impressas, ou alguma coisa assim. Você está entendendo?
Por que isso? Porque se tiver uma festa com 30 pessoas e uma festa com 150 pessoas, o que muda? Teoricamente, o teu tempo de trabalho é o mesmo. O que você vai ter é o maior número de fotos. Então, o que acontece? A pessoa que está fazendo uma festa de 30 pessoas, ela vai precisar um número de fotos para contar a história, vai querer um número de fotos para imprimir. A pessoa que faz uma festa de 150 pessoas, ela vai querer muito mais, a história é muito maior, tem muito mais coisa acontecendo. Logo, você fotografa mais, pode cobrar mais por entregar mais para eles. Então, eu fosse você, eu perderia, investiria algumas horas do teu tempo e alguns neurônios queimados, porque é difícil fazer isso, tá? É bem difícil. Por isso que a tua pergunta é muito boa. E pensaria em 3 ou 4 pacotes. 3 ou 4 pacotes, tá? Pensando que o primeiro você vai vender pouco, o último, maior, você também vai vender pouco. Então, você tende a vender, se você souber fazer uma reunião de vendas boa, você tende a vender muito nessas duas aqui. Então, pensa nessas duas como as principais que você quer vender, tá? Então, eu faria isso. Então, assim, e aí, quando o cliente vier para você, você não precisa pensar tanto, não. Não. Você diz, legal, então, eu tenho algumas opções. Vamos tentar encaixar a tua festa numa dessas opções. Deixa eu entender um pouco mais essa festa. E aí? Aonde vai ser sua festa? Tal lugar, que legal. Quantas horas você tem contratado lá? Tanto. Então, quantas pessoas você acha que vai ter mais ou menos? Vai ter mais ou menos. O número de pessoas não interfere para o meu trabalho, não. Você pode dizer para ele. Mas, só para mim tentar entender em qual desses pacotes, dessas opções se encaixa melhor. Eu tenho essa aqui, João, que é o meu cliente. Eu tenho essa aqui, que é papapá. Daí eu tenho essa aqui, eu tenho essa aqui, eu tenho essa aqui. E aí, ontem eu fiz uma explicando com o... Eu não lembro o nome dele agora, não consegui anotar aqui, eu não vou lembrar, desculpa. Mas eu tinha falado com ele um tempo atrás e dei algumas ideias parecidas com o que eu estou te dando. E ele aplicou isso e ele voltou 2 ou 3 semanas depois aqui dizendo que deu muito resultado. Então, assim, cara, experimenta. Experimenta criar esses pacotes e apresentar isso, apresentar de forma massa isso. Porque, quando a gente começa a pensar muito, e você é iniciante, e talvez agora eu estou te botando 2, 3, 4 degraus em cima já. Tomara, espero. Se você fizer isso, eu acho que eu vou conseguir te ajudar. Ótimas dicas. Agora segura aí, Matheus. Você é iniciante, mas só porque você é iniciante, você não precisa ser inseguro. Você pode ser um iniciante com segurança. Então, na hora de você vender o seu trabalho, quanto mais seguro você for, menos as pessoas vão pedir desconto. Mais as pessoas vão confiar em você. Porque, vou dar um exemplo. Você confia em mim? Com certeza. Quanto tempo você me conhece? Tem alguns meses. Meses. Uns 4 meses. Tá. Isso. Agora, Matheus, me explica uma coisa. Como é que você confia em mim se você me conhece há 4 meses e só pela internet? E a gente nunca conversou pessoalmente. Como é que você confia em mim? Pelo material que você posta, por acompanhar suas redes e ver a seriedade do seu trabalho, o jeito que você faz, as suas propostas e as suas ideias. Legal. Com certeza. Olha como é louco. Porque talvez o que você falou, a seriedade, a certeza. Eu acho que quando a gente sabe o que está falando, mas mais do que isso, prova que sabe, e mais do que isso, fala com certeza, as pessoas percebem que, cara, isso parece ser real, eu vou testar para ver se funciona. Aí testa, dá certo, e o cara volta e diz, porra, Kunz é foda, porque eu fiz isso e deu certo. Ou seja, você precisa fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Você, quando o cliente vir, você tem que ter certeza do que está falando, porque você sabe isso, e você pode dar um exemplo para ele e ajudar ele na escolha. Por isso que pensando no que tu me falou, nas propostas, na ideia do teu aniversário infantil, eu te recomendo essa proposta aqui. Aí você propõe a dela. Por quê? Porque aqui eu vou fotografar não só o teu filho, mas daqui a pouco vocês, as crianças brincando, os avós, vai ter muita gente, então se tem muita gente conversando, tem muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo. Então olha só como vai ter muita foto legal aqui. Então acho que esse pacote, sei lá, X,
é muito bom para vocês. Encaixa Ou melhor seja, esse você tema. não só apresentou o pacote, como você meio que ensinou para o teu cliente o porquê é importante aquele pacote. E aí, ó, Uhum. o teu cliente tende a acreditar mais em você, sabe? A confiar mais em você. Então isso é muito massa. Então Aham. assim, quantos anos você tem, Matheus? Eu tenho 24. 24 anos. Legal. Você parece tão sereno, tão calmo. Muito bom conversar com você. Que bom. Coloca isso na sua proposta. Clareza, delicadeza, né? Seriedade. Ó, quando eu te pergunto, você me responde com certeza, assim, você fala super bem. Agora, quando eu te perguntei sobre, para você apresentar o seu trabalho, daí você ficou bem nervoso, se perdeu, não sabia o que dizer. E é Uhum. por quê? Não é por causa de mim. É porque você ainda não tem muita certeza do que fazer nas propostas. E ó, Sim, se você tiver certeza, você vai vender mais, certo. tá? Não, concordo totalmente. É porque, como eu disse, eu estou começando, tem muito pouco tempo ainda. Uhum. Então, eu ainda não tenho todo esse jogo de cintura para lidar com venda. Eu nunca Perfeito. trabalhei com venda, então ainda Per- fico inseguro. Ó, perfeito a É, tua colocação, perfeito. Mas, ó, o que que eu tô aqui, eu quero que essa minha uma hora que eu fico aqui na Descom explicando, que eu consiga dar o máximo de clareza e certeza para você ganhar isso no menor tempo possível. Porque você ainda está inseguro, porque ainda tem pouco, né? Mas o tempo não resolve. Você pode ficar, se você ficar fazendo a mesma coisa por 10 anos, você vai continuar inseguro. Agora, se você mudar e aprender a fazer isso sei lá, em 10 dias, você já ganha mais certeza. Então é isso que eu quero. Então, ó, recado para hoje. Baixa a cabeça, pega um papel, uma caneta e começa a anotar as ideias, anotar as ideias de com certeza. propostas. Lá dentro do Poder da Uhum. Autoria, eu mostro as minhas propostas e ensino por que, que elas funcionam daquela maneira. E isso ajuda bastante a galera a entender. Mas assim, o que eu te falei aqui, eu acho que já dá para dar bons passos aí na sua carreira e Não, melhorar. com certeza. Com certeza, Robson. Agradeço demais. Nossa, foi bem esclarecedor. Obrigado. Obrigado. Muito bom falar com você, Matheus. Abraço, boa Obrigado, sorte e Robson. bom Você trabalho. também. Que eu posso te ajudar a descomplicar na sua fotografia? Então, eu queria saber, na verdade, se tem uma forma de ver quantos cliques tem a câmera. Eu andei vendo na internet já alguma coisa relacionada, tira foto em JPEG, passa para o computador. Eu não sei se isso é verdade ou não. Vou explicar mais ou menos por quê. Eu trabalho hoje com material de entrada, mas eu tenho ele já há mais ou menos uns 4 anos, desde que eu comecei a fotografar. Uma T5i, Uhum. a lente do kit, uma 50. Porém, já fiz bastante trabalho, já ganhei um trocadinho legal com isso. Não trabalho só com isso, porém, já ganhei dinheiro, fazia sessão, cheguei a fazer uns 15 anos. Hoje eu estou fazendo o seguinte, estou trabalhando com marketing digital de 3 empresas, uma pizzaria, um restaurante e um clube, que é onde eu mais tiro fotos, porque eu faço a cobertura nos finais de semana, sexta e sábado. E eu tenho um dedinho meio nervoso. Uhum. Eu gosto de clicar bastante para garantir que eu vou ter, né, nos momentos Boas exatos. fotos. Boa, perfeito. Porque assim, eu gosto de acompanhar e já te acompanho há um tempo, Legal. porque eu curto o teu estilo, é o mesmo que o meu. Eu amo foto espontânea. Que bom. Fotos posadas para mim, tipo, não tem graça. Eu gosto Que bom. de arrancar sentimento, arrancar expressões diferentes do pessoal. Total. Muito bom. E, assim, eu faço a cobertura, a parte chata é ficar tirando foto posada do pessoal na noite. E a parte que eu mais me divirto é tirar foto da banda e deles tocando, que, inclusive, muitas bandas estão usando minhas fotos, meu material, para divulgação deles. Legal. Então, tu vê que tu tá tirando umas fotos legais porque o pessoal curte e tá usando pro próprio material, né? Muito bom. Então, voltando ao assunto, tipo, é uma câmera simples, eu já tenho ela há uns 4 anos, eu acho, se não me engano. Clico, tipo, eu não faço tantos ensaios ou tantas sessões, porém, quando eu clico bastante. Então, como é que eu consigo ver? E eu sinto, na verdade, que ela já tá mais lenta. Eu não sei se é coisa da minha cabeça ou não. Não sei se é obturadora, uma coisa que parece... Eu não entendo, né? Então, por isso que eu Tá. tô pedindo help. Vamos lá. Deixa eu te ajudar nessa parte. Robson, a câmera vai dando, assim, aparência de que ela pode estar pifando? Pode dar. Não pela lentidão,
pode dar com erro. Daqui a pouco trava o espelho, ou ela para em um momento, você desliga, liga, ela volta, ela trava, você tira a bateria, ela volta. Se isso acontecer, ela tá te avisando o seguinte: olha aqui, Ana, eu tô cansada, eu tô começando a ficar cansado e talvez, quem sabe, eu tenha que mudar algumas peças em mim. É a câmera falando para você, tá? Mas assim, lento, talvez seja outras coisas. Pode ser o cartão de memória, pode ser você fotografando em RAW com um cartão lento, ou seja, a tua câmera não consegue gravar no cartão o suficiente. Aí tem várias outras coisas, mas não vamos entrar nesse tema, vamos ficar nessa sua primeira pergunta. É possível descobrir? É. Você usa Windows ou Mac? Eu uso Windows. Windows, tá bom. Se você usa o Windows, eu não sei exatamente como você vai fazer para descobrir. Porque eu não sei te dizer o passo a passo perfeito, porque eu uso Mac há muitos anos. E o Mac é muito fácil. Você tira uma foto, você abre o arquivo, botão direito, obter informações, lá tem o número de cliques da câmera. Então é muito fácil de descobrir. Mesmo sendo em RAW. Mesmo sendo em RAW. No Windows, eu acho que precisa fotografar em JPEG, tá? E tem uns sites que descobrem como é que faz para, sei lá, tu joga a foto... Que número seria aquela foto, né? E aí o site te diz o número de cliques que tem. Sim. Foi o que eu andei vendo mais ou menos, eu não cheguei a fazer. A questão da lentidão, eu reparei agora recentemente. Não antes, e eu sempre fotografei com os mesmos cartões, né? Tipo, eu compro novos, Pois mas é. na mesma... Mas, pode ser o seguinte, o fato de você estar cada vez estudando mais, se dedicando mais e clicando mais também, às vezes você não está acostumado. Então, assim, tipo, antes clicava menos, agora você começa a clicar mais e ela começa a engasgar, porque são mais fotos para ela gravar no cartão. Então, isso acontece, tá? O Paulo José Retrato está dizendo que o aplicativo da Canon tem como descobrir. Então, eu não sei se você usa Canon ou Nikon. A Canon. Então talvez dê uma pesquisada, talvez dê, tá? A galera tá falando, EOS Utility. Então, é isso. Vamos lá. Como descobrir é fácil. Dá para usar ou nos sites ou nesse aplicativo. Agora, o que você vai fazer com essa informação? Isso a maioria das pessoas não sabe. Então, vou te ajudar na parte que você não vai encontrar num site que vai te explicar. O número de fotos ela vai te dizer. Agora, vamos lá. Qual é que é a sua câmera? T5i. T5i, tá bom. Quantos cliques você acha que ela tem? Tem ideia ou não? Não faço ideia. Eu faço em média, no mínimo, umas 600 fotos por evento, por exemplo. Tá, mas é pouco, tá? Quando você fala que clicam muito, eu tava pensando bem mais. Mas é que assim, 4 anos. Mas mesmo assim, tem câmera, eu uso câmera há 4, 5 anos e no meu casamento eu faço 12 mil fotos, 10 mil fotos. Tá? Mas aí não influencia a câmera, que a tua é bem melhor? Influencia um pouco. Influencia um pouco, sim, mas não tanto. Olha só, as câmeras duram muito mais do que você imagina. Tá? Muito mais. Por exemplo, a minha câmera, que é uma D750, ela mais ou menos é feita, segundo a Nikon, para 150 mil cliques. Ela, teoricamente, vai durar 150 mil cliques. Assim, difícil uma câmera não durar 150 mil cliques. Eles colocam isso. Minha câmera, eu tenho uma D700, que é um pouco mais simples que a 750, com 700 mil cliques. Caramba! É que eu vi algo relacionado a 100 mil, parece, não sei, para T5. Aí eu fiquei meio assim, será que já não deu? Isso. Provavelmente a tua T5 é mais ou menos 100 mil cliques. Só que ela pode durar bem mais que isso. Porém, a Canon, a Nikon, ela não vai dizer assim, 100 é 100 mil. Depois eu disse que teria que trocar qualquer coisa. O que você pode fazer? Se você gosta da sua câmera e você não quer, sei lá, trocar a sua câmera, você pode só trocar o sensor da sua câmera. Ao trocar o sensor ou então a cortina, depende um pouquinho, ela quase volta a zerar. Então, por exemplo, eu tive uma câmera, uma D700, com 500 e outra com 600 mil cliques. O que eu fiz? Ela deu pau, parou de funcionar. Simplesmente abriu o espelho. Esse é meu medo, por isso que eu digo. Exatamente. Mas aí eu sempre vou com duas câmeras, né? Com uma câmera de backup. Então, o que acontece, tá? Se isso acontecer, eu, Robson, mandei para assistência para trocar o sensor. Eu não lembro se era trocar o sensor. Normalmente na Nikon é um motorzinho que abre e fecha o espelho. Então cada uma quebra uma coisa diferente.
eu devo ter gasto uns 300, 400 reais, ou não sei bem certo. Uma eu gastei um pouco mais, outra eu gastei um pouco menos, porque eram peças diferentes. E aí minha câmera meio que voltou a zero praticamente. Você tá entendendo? Então você troca essa peça por, sei lá, 500, 600, que seja R$ 1.000, e você volta ela a praticamente zero. Claro, não zero, porque tem outras coisas que vai desgastando. Mas, ó, o que mais desgasta, o que mais importa é essa parada aí do sensor e da cortina, tá? Então, isso que pode É que eu tive a acontecer. sensação de, em alguns momentos, parecer que ela dá uma travada, assim. Por isso que eu questionei e esse fato de ter quantidade de Tá. clique e Então, tal. olha só. Aí eu Se ela fiquei pensando, travar, ó, se ela travar a cortina, então fica de olho porque ela tá te avisando. Ó, Ana, seguinte, eu vou precisar de manutenção. Aí ela tá te dizendo isso. Aí o que eu faço? Ó, você ou manda para uma assistência, né? Ou você vai atrás de uma outra câmera, compra uma câmera melhor, por exemplo, uma câmera um pouco melhor, né? Fica com essa e vende essa, ou fica com essa de backup. Então é uma opção. Você pode pensar no que você vai fazer aí, tá? Mas é de verdade, se ela tá travando não o cartão, se não é, tá demorando para gravar no cartão. Se ela sim, tá teve já travando, casos de erro no cartão, que daí é específico, que daí ele diz, erro na memória ou no cartão, né? Aí eu só troquei o cartão, voltou ao normal, beleza? Mas eu reparei que poucos momentos, mas aconteceu disso. Aí eu já acendeu um alerta aqui. Até tava exato. pensando em trocar ela, porém, as câmeras melhores são um pouquinho mais caras, bem mais caras, na verdade, o preço do meu carro, praticamente. Aí eu tava pensando, será que eu faço um empréstimo? Aí eu acho que não. Aí só que fica meio assustada, né? Lidar com o banco é Ó, complicado. Ana, seguinte, quer uma dica de amigo agora? Eu, se eu fosse você, iria atrás de câmeras usadas. Você vai comprar uma câmera boa, barata, tá? Só que tu tem Mas que... aí, Eu não recomendo eu não comprar sei muito no como. Aí Mercado a Livre, não. quantidade de clique, por exemplo, se a pessoa me engana e já tá muito usada e ela não vai durar tanto também. Ela não tem como te enganar, porque você vai Então pegar eu essa vou fazer o câmera, vai teste. conferir, você vai fazer o teste. E ó, eu não te aconselho comprar no Mercado Livre, não. Eu te aconselho comprar de alguém conhecido ou de alguém que é recomendado. Ou, por exemplo, comprar com alguém que faz revenda de equipamento. Por exemplo, ó, o Vitor da Tecnifoto é o cara que cuida do meu equipamento. Ele tem usados à venda e ele dá 1 ano de garantia nesse usado, Legal. normalmente. Ou seja, ele pegou essa câmera, revisou ela e colocou à venda. Então, assim, ele não vai botar uma câmera que ele acha que vai dar problema porque ele vai se incomodar. Então, eu, Robson, ó, pega essa, Ana. Todas as minhas câmeras aqui são usadas. Quer dizer, menos a Sony, que eu ganhei da Sony uma para testar e tal, então essa é nova. Mas o restante que eu comprei, que eu tirei do meu dinheiro, todas usadas. Por quê? Ó, eu compro uma câmera boa usada e eu gasto, se ela quebrar, mas Robson, se quebrar o sensor, se quebrar alguma coisa, eu gasto 500, 600, 700 reais para consertar e eu pago muito menos do que uma D750 nova. Por exemplo, eu comprei uma D750 um tempo atrás nos Estados Unidos, que eu fui viajar. Comprei ela refurbish no Black Friday, se não me engano. Eu paguei algo em torno de 3 mil e poucos reais. Na época, ela estava 8 mil aqui. Você está vendo quantas vezes eu posso arrumar ela? Eu posso arrumar ela muitas vezes que ainda assim Vai o valor vai compensar. ser muito menor. E ó, tem muita 6D por 2 mil e poucos pila. Tem muita lente câmera boa por aí. Tu entende? Por quê? Tem muita gente indo para mirrorless, por exemplo, e aí vendendo essas câmeras DSLRs também. Sim, porque para mim é uma necessidade. Eu sinto que eu tenho que trocar, até para conseguir uma qualidade melhor. Por exemplo, o ISO dela é muito baixo, muito ruim. Então já não. E para fotografar à noite, eu dependo muito da iluminação, né? Já que as minhas lentes também não são tão claras. Então uma câmera melhor me ajudaria também, principalmente uma que tivesse um ISO maior. Porém, quando eu comecei a pesquisar os valores das câmeras, tipo, vou ter que ficar nessa. Exato. Então eu fiquei meio que não bem sem saída, mas realmente, se você conseguisse comprar uma usada de qualidade. Ó, procura, bota no Google Vitor Tecnifoto Porto Alegre ou ADM Foto, que é, se eu não me engano, de Recife. Ambos eu tenho cupom de desconto, tanto no Vitor como também na ADM Foto. Então, assim, procura, ó, DM é @DMFoto aqui no Instagram, foto com PH. Entra lá, conversa com eles, fala que, ó, eu vim do Robson, ele me indicou e tal, eles vão te dar um descontinho legal.
E aí você compra de lojas, ou seja, de pessoas que você pode, assim, que você pode confiar. E aí, de repente, é uma boa, tá? Sim, ótimo. Então tá. Perfeito. Ó, Ajudou. Obrigada, Rafa. boa. Ó, se cuida, faz o seguinte, resolve isso, porque se você tiver num evento e tua câmera quebrar, é perigoso demais ir com uma câmera só, tá? Nem que você compra, sei lá, uma outra câmera mais simples para ter de backup. Ó, é melhor ter um backupzinho mais simples do que não ter Que nada. não tem nada. Tá? Uhum. Então, assim, isso é muito importante. Você que fotografa eventos, ensaios é um pouco mais tranquilo, mas evento é foda. Então a gente não pode ficar na mão, não. Tá bom, não? Que massa, a galera dizendo que faz sentido. Muito bom, Fala, gente. Robson. Bom Obrigado. dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem com você? Tranquilo, tranquilo. Cara, primeiramente, muito obrigado aí pela aquela aula de ontem lá. Foi show de bola aquela aula ao vivo que você deu. Quero dizer que me inscrevi lá no curso, achei muito massa também, o que eu consegui ver até agora. Mas, Robson, Parabéns. eu fico com a dúvida, cara. Vamos lá. Eu acho que minhas fotos, tecnicamente, são boas. Mas eu acho que eu tenho um outro problema que eu preciso melhorar, que é a questão de ser meio travado. Eu não tenho essa mesma desenvoltura que você e muitos outros fotógrafos têm, de chegar, ficar falando, ficar elogiando o tempo todo. Eu acho que eu preciso melhorar, preciso me destravar um pouco mais em relação a isso. Só que eu não sei como fazer, porque é uma coisa minha. Eu acho que é uma coisa minha, da minha personalidade. E eu sei que eu preciso melhorar, mas não sei como. E eu acho Então que tá. para ter um desempenho melhor em ensaios, eu realmente preciso ser mais destravado, entendeu? Então vamos lá. Ó, como é que é teu nome mesmo? Pablo. Pablo, seguinte. Primeiro, parabéns, quer dizer, obrigado pelo feedback. Segundo, parabéns por ter entrado no guia de pose. Eu tenho certeza que a tua pergunta aqui você vai resolver muito lá, tá? Mas eu vou te ajudar antes disso. Eu não acho que você é travado, não. Você se considera tímido? Se considera? Eu não te considero, assim, não te conheço. Mas, ó, você entrou e pau na mula, irmão. Você já começou a falar comigo de tete a tete, na mesma altura, parará. Ó, poucas pessoas conseguem entrar aqui e sair falando assim como você fala. Ó, eu ainda fico nervoso, faço isso aqui há quantos anos já? Então, assim, eu acho que você não me parece tão nervoso. O que pode acontecer é você, na hora de fotografar, ficar mais nervoso e aí ficar mais calado e não saber exatamente o que falar. Não. Isso pode ser. Faz sentido para você isso ou não? Ui, tá sem áudio, peraí. Talvez possa ser pode ser um pouco de insegurança. Eu acho que é um pouco mais de insegurança, exatamente, tá? E o que acontece? Agora você estando lá dentro do guia de poses, você vai memorizar e vai ter uma cola na mão. Isso vai te ajudar a não dar mais isso. Porque, que nem exemplo que eu dei, parece tosco, mas ó, na prova, na escola, eu travava. Eu sabia o conteúdo e travava na hora, me dava o branco. Nas vezes que eu ia com uma cola escondida em algum lugar, esse branco ele não aparecia e eu quase nunca usava cola. Simplesmente porque eu estava tranquilo de, se eu esquecesse não tinha problema, porque eu tinha de onde copiar, né? Que é errado, não faço isso em casa, mas né, é o que eu fazia. E isso me fazia com que eu não precisasse usar a cola. Então, assim, isso é muito louco, tá? Então, assim, você vai ver que com essa cola, você primeiro, minha dica é, faz um passo de cada vez. Ou seja, você, quando começar a fotografar alguém, primeiro cumprimente, converse, troque uma ideia com ele. Jogo rápido, tá? De 2 minutinhos, 3 minutinhos. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. E aí, já fotografaram alguma vez? Estão nervosos? Ó, eu fiz isso ontem com o Jeff e com a Pri. Pedi se eles estavam nervosos. Aí eles falaram, tamo. E eu falei, cara, eu também tô. Ou seja, eu tô me conectando com eles naquele momento. Tô dizendo que eu também tô nervoso. Fica tranquilo, estamos no mesmo barco. Mas a gente vai se divertir brincando de fazer algumas fotos, tá? Vocês já fotografaram alguma vez juntos? A maioria diz que não. Então eu digo assim, ó, então vocês fazem parte do seleto grupo dos 99% dos casais que nunca fotografaram. Então, fica tranquilo que é normal. Vocês provavelmente não vão saber muito o que fazer, mas eu vou ajudando vocês, principalmente no começo, eu vou dizendo o que vocês têm que fazer, como vocês vão se posicionar, e aos poucos a gente vai soltando esse ensaio para deixar ele mais solto e mais espontâneo, tá? Então o que acontece? Beleza. Dito isso para eles, eu digo, bom, então tá, gente, vamos começar por aqui. E aí eu defini um lugar para a gente começar, que é o quê? Com uma luz boa
e com uma composição boa. Então, nesse momento, eu vou escolher uma luz. Ou eu vou para a sombra, ou eu vou para o sol. Eu vou, no começo do ensaio, eu começo mais simples. Eu priorizo a simplicidade. Eu faço feijão com arroz. Depois que eu me alimentei com feijão com arroz, eu começo a botar uma pimentinha. Entendeu? Aí eu começo a incrementar. Um passo de cada vez. Sempre um passo de cada vez. Então, eu pego uma luz simples, pego uma composição simples e poso eles. Literalmente poso. Aí você vai ver se você quer de frente, de costas. Eu começo com as de frente, mais clássica. Aí depois eu começo a ir mesclando isso. Vou mudando, aí eu vou ganhando confiança. E aí eu vou começar a testar outras composições e outras luzes. Por quê? Aí eu já ganhei confiança do cliente. Eu já fiz fotos, ele viu as minhas fotos e disse, uou, que legal. Aí eu tô ganhando confiança, tô virando super-homem aqui. Tô ganhando confiança, tô ganhando confiança. E aí eles também vão ganhando confiança e aí fica tudo mais fácil. Porque, cara, aqui pelo menos você não pareceu tímido, não. Então talvez seja só você criar um método, uma linha de começo de trabalho. Quanto tempo você fotografa? 2 anos. Ó, é pouco tempo ainda. Você fotografa mais o quê? Tenho focado... No começo eu fazia um pouco de tudo, né? De sensual, tudo que aparecia eu pegava. Mas ultimamente eu tenho focado mais realmente em ensaios e festa infantil. Ensaio de casal e gestante e festa infantil. Legal. Basicamente um fotógrafo de família, né? Que massa, que massa. Então, ó, na minha opinião é isso. Faz um passo de cada vez. Você tá lá dentro agora, você vai ver como é simples. Como é simples. Ó, mas ó, não só pega o guia de poses, não. Pega o guia de poses e assiste às aulas. Elas são bem curtinhas e bem diretas ao ponto, sem enrolação nenhuma. Então, assim, assiste prestando muita atenção. Assiste e depois assiste mais uma vez o módulo, para pegar os detalhes. Vocês vão ver como eu ajusto eles nos detalhes, nas mãos, nos pés. Porque quanto mais você assistir meio que memorizando isso, mais na hora de você estar tranquilo, aquilo aparece na sua mente, você vai com a cara quase como instantaneamente replicando. E ó, não é vergonha usar cola. Nem mesmo para eles. É melhor você mostrar para eles uma ideia. Ó, gente, pensei nessa ideia aqui. O que vocês acham? Vamos fazer isso aqui? Ó, pedir que tu sentasse assim, fizesse assado. É melhor assim, no começo principalmente, do que você tá inseguro. Porque, cara... Uma coisa que eu costumo fazer normalmente, eu sempre peço algumas referências de fotos para ver o que é a expectativa deles, né? E aí eu sempre levo comigo essas referências que eles dão. Aí na hora eu tento fazer alguma coisa parecida com as referências que dão e vou tentando modificar na hora também. Eu tenho feito assim e tem meio que funcionado. Quer um conselho meu? Eu não faria isso, não. Ó, pega essa, tá? Isso aqui pode transformar a tua fotografia. A maioria faz isso que você está fazendo. Pedir uma prévia para os clientes. Ó, eu não te aconselho. E eu não peço. É mais ou menos eu ir num dentista e o dentista me dizer assim, uma semana antes ele me manda um WhatsApp e diz, e aí, Robson, você tem uma ideia aí de como é que você prefere eu tirar o siso? Essa técnica ou essa? Você já viu um dentista fazer isso? Ou um médico? Ou mesmo, cara, mesmo um pintor, mesmo um pedreiro, velho. Sabe? Os caras, ele chega lá e te sugere, ó, eu tô construindo uma casa, a gente tá construindo uma casa, eu e o Diana, né? E tá quase no fim. E aí é uma casa diferente, de concreto e tal, não sei se você tá ligado, mas enfim. Eu preciso construir um muro, eu preciso fazer alguma coisa. Eu chamo o pedreiro tá ali e falo, ó, a ideia é a seguinte, é assim. Ele me diz como é que é o melhor. O que segura melhor, o que não, nós fizemos um muro ao redor que não estava no projeto. A gente fez um muro lá, que a gente quer construir, plantar umas árvores e tal. E aí ele disse assim, ó, esse muro vai cair. Como assim, cara? Não vai cair, não. Vai cair, porque, ó, se o vizinho de baixo passar uma máquina aqui para baixar o terreno dele, vai derrubar esse muro. Falei, você tem que fazer isso, isso e isso. Então tá, então faça. Você que é o pedreiro. Não vai cair? Não, não vai. Se cair, eu te chamo. Não vai cair, Robson, agora não. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, eu até sei o que eu quero, mas eu não tenho certeza. E quem vai me dar certeza, na minha opinião, é o profissional. Então eu estou tentando te dizer tudo isso para dizer assim, se o cara te contratou, Pablo, né? É. Pablo. Desculpa que a minha caneta estragou e não consegui anotar teu nome.
Pablo, se o cliente te contratou, provavelmente ele gostou do seu trabalho ou gostou do seu preço. Das duas, uma. Ou das duas. Gostou das duas coisas. Esse é o perfeito, né? Quando gosta das duas coisas. Mas vamos lá. Se ele gostou do seu preço, só, não gostou tanto da sua foto, veio porque você é o mais barato, normalmente eles já vêm com ideias, porque eles te contrataram porque é mais barato, mas eles pegam as ideias do mais caro para te executar, como se fosse funcionar. Né? E não funciona, e aí dá problema, e aí a gente tem que tomar cuidado. Se você é um cara que as pessoas encontraram você pelas fotos, gostaram das fotos, eles já gostaram das suas fotos. Você não tem que pedir mais a opinião deles. Não estou dizendo que você não vai se importar com o cliente. Não, não é isso. Eu só estou dizendo que você não precisa mais pedir ideias para eles. Se eles te contrataram, para pensar. Eles estão te pagando para você dar ideia para eles. Olha que louco. Faz sentido. Faz muito sentido, só que às vezes a gente não se dá conta, e é normal. Eles estão te pagando para você dar ideia para eles. É isso que eles fazem. Eu estou pagando para o meu pedreiro fazer a parada para não cair. Sabe, a gente está pagando o dentista para ele fazer o jeito certo, não me tiram o siso pela metade para mim ter que voltar lá depois de novo. Então, assim, eu não pediria, e sim, faria o que você fez. Entra no guia de pose e, cara, vira uma metralhadora de ideias. Cara, se você decorar essa parada, se você estudar mesmo, você vira uma máquina. Uma máquina. 333 ideias. É muita ideia, velho. É muito Você bom. vira uma Eu gostei máquina. muito do material. O material lá é perfeito. Você vai virar uma máquina. E aí, velho, se você virar uma máquina e começar a fazer essa parada diferente, você vai começar a chamar a atenção de pessoas que querem fotografias diferentes. E quem quer fotografia diferente, ele tem de pagar um valor também diferente. Concorda? Tudo que é diferente tem um preço diferente. Tudo que é igual tem um preço igual. E aí as pessoas vão cada vez mais vir atrás da sua fotografia. Cada vez mais elas vão te dar liberdade para criar. Isso não acontece do dia para a noite, não. Isso leva um tempo na fotografia. Mas é isso que todo fotógrafo sonha, não é? Que é fazer as pessoas contratarem a gente porque gostam do nosso trabalho e nos dar liberdade para a gente poder criar as fotos que a gente quer. Ou seja, fazer as fotos diferentes, massa, surpreender aqueles clientes. Essa, na minha opinião, é a minha busca na fotografia. E eu acho que vai ser a sua também. Faz sentido? Show de bola. Faz sentido? Faz sentido. Então, Essa foi mais uma Descomplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar 1, 2, 3, 4 ideias, insights, sacadas para aplicar na sua fotografia. E de verdade, se você gostou, coloca aqui nos comentários qual foi a maior sacada da Descomplicando de hoje. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal ou então me segue aí no Instagram, vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, descomplicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo, 11 horas da manhã, no meu Instagram, solicita a sua participação e talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like, tamo junto, até a próxima Descomplicando.